Galera, vocês viram aí no título, hoje é dia de falar sobre isso aqui, ó. Fertilização para aquários plantados com esse cara. Diegão, Green Art. Fala, galera. Diretamente da Ecotop para falar sobre fertilização. Vamos fazer aquela introdução aí, né, o Diego? Macronutrientes, micronutrientes, vai falar um pouquinho sobre cada um, da importância deles, para poder dar aquela guiada nos iniciantes, principalmente, né? Para eles poderem se encontrar nesse mundo da fertilização. Bora cair dentro? Isso aí, vamos nessa, Matheus. Muita gente vem me perguntar como é que deve ser a fertilização nos aquários, né? E assim, eu sempre falo que a fertilização de um aquário plantado de fato, né? O intuito do vídeo, acho que esse é uma fertilização para o aquário plantado, tem que ser diária, né? Então assim, todos os dias eu coloco nutrientes nos meus aquários, tanto de casa quanto aqui da loja, quanto nas orientações que eu dou para clientes, tá? Então a fertilização ela tem que ser diária, tá? Obviamente, alguns elementos a gente coloca em maior quantidade, outros a gente coloca em menor quantidade, tá? Vamos começar falando um pouquinho sobre o carbono líquido, né? O carbono líquido é um produto que gera muito polêmica, né? Por quê? Porque ele é muitas vezes confundido com substituir o gás carbônico, né? E aí fica nessa questão, fica nessa discussão. Assim, eu já registrei minha opinião em alguns momentos sobre isso, mas não tem nada a ver carbono líquido. Não funciona como o gás carbônico, né, gente? O gás carbônico é algo que está presente naturalmente na nossa atmosfera, a gente respira ele a todo momento, né? Então tem o percentual de gás carbônico na mistura de gases que compõem o ar, tá? E as plantas absorvem isso para proceder no momento da fotossíntese. E no caso do nosso aquário, né, como está submerso, a quantidade é mínima, né? Então a gente precisa injetar de forma artificial, tá? Porque o gás carbônico que é gerado pelos peixes não é suficiente para suprir o que as plantas necessitam, tá? Então beleza, carbono líquido, basicamente função dele, prevenção de algas, tá? A gente usa o carbono líquido para nos ajudar a prevenir as tão indesejáveis algas, tá? Eu geralmente uso uma dosagenzinha pequena diariamente, tá? 7 dias por semana, todos os dias, 365 dias no ano, tá? Então é isso, carbono líquido aqui na Ecotop, né? A gente trabalha com o Excel, né? Bem conhecido aí da galera, tá? E eu tenho também o da Aquaforest. O da Aquaforest é esse aqui, Matheus, tá? É o AF Carbon Boost, tá? Eu uso bastante, né? Ultimamente eu estou usando essa linha da Aquaforest, tá? Então sou suspeito para falar, mas são produtos que têm me dado um resultado muito bom, tá? E a concentração dele é um pouco melhor, tá? A concentração desse produto aqui é um pouco melhor que o da Siquem, tá? Então é isso, carbono líquido, basicamente prevenção de alga, uma dosagenzinha todos os dias, beleza? Então, só para reforçar mais uma vez, não substitui CO2. Não. Eu vou deixar aqui na descrição para a gente não entrar muito a fundo nesse assunto, para falar ainda dos outros, o link daquele vídeo que a gente falou sobre carbono líquido. Sobre carbono líquido não substitui CO2, beleza? Agora vamos lá. Vamos falar dos macronutrientes agora? Let's go. Nitrogênio, fósforo e potássio, tá? Esse grupo aqui, pessoal, esses 3 elementos aqui compõem o que nós chamamos de macronutriente. Esses 3 elementos aqui são os que são consumidos em maior quantidade pelas plantas, tá? Normalmente, o potássio está relacionado à estruturação da planta e esses 2 aqui, nitrogênio e fósforo, eles estão envolvidos com o crescimento. Então, muito cuidado no uso desses produtos aqui, porque, lembra, se está relacionado a crescimento, pode estar relacionado não só ao crescimento das plantas. Se você errar a mão, vai fazer com que você tenha problema com as algas, tá? Então, assim, esses produtos aqui, ultimamente eu costumo usar uma dosagem apenas semanalmente, tá? E precisam estar em equilíbrio, tá? Normalmente, o que se recomenda é uma dosagem de 10 miligramas por litro de água do nitrogênio para 1 miligrama por litro de água do fosfato, tá? Então, tomem cuidado ao usar esses produtos aqui. Potássio,
Potássio é um produto que eu uso bastante, tá? Normalmente as minhas rotinas de fertilização são baseadas em dosagens altas de potássio, tá? Lembra o que eu falei? Esses 3 aqui são os que são consumidos em maior quantidade pela planta. Potássio eu faço uso de 3 a 4 vezes por semana, tá? Então é um produto que eu uso bastante e tem plantas que exigem um pouco mais desse nutriente, tá? Eu já percebi que, por exemplo, o Staurogine, né, uma planta que exige bastante de potássio, Pogostemon eufere, né? Então às vezes a gente não sabe por que, que o aquário não está indo para frente, ou alguma planta vai, a outra não, né? É porque está relacionado a uma carência de determinado nutriente, tá? Então eu costumo dosar o potássio nos meus aquários de 3 a 4 vezes por semana, e assim, é um produto que é totalmente seguro com relação às algas, tá? Se você errar a mão um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos, não vai ter problema com relação à explosão de algas no teu aquário. Vamos passar agora para o fertilizante à base de ferro, tá? Fertilizante à base de ferro é outro que causa bastante polêmica, né? Ele é um micronutriente, tá? Sendo que é um micronutriente que, de todos os micronutrientes, é o único que é vendido separadamente pela maioria dos fabricantes, tá? Por quê? Porque ele também é consumido numa quantidadezinha um pouco maior do que os outros, tá? Esse aqui, a questão da polêmica que eu falei, está muito relacionado a aquele mito de que para a planta ficar vermelha você tem que dosar muito fertilizante à base de ferro nos seus aquários. É um produto que realmente, né, o ferro ele tem relação com a intensificação da cor das plantas, tá? Mas não é só isso que vai fazer a tua planta ficar vermelha. A gente já comprovou que uma luz mais forte, né, uma iluminação apropriada, está muito mais, representa 80% para você deixar, 80 a 90% para deixar a planta mais avermelhada, né? Então assim, esqueçam que você basta colocar um produto à base de ferro no aquário que você vai ter a planta super vermelha. Se você não tiver uma iluminação adequada, não adianta, tá? Você não vai conseguir chegar naquele resultado. Esse é um produto que eu costumo usar de 2 a 3 vezes por semana, tá? E eu geralmente vejo o que a planta está me dizendo, tá? As plantas, quando estão sofrendo por carência de ferro, elas tendem a ficar um pouco desbotadas, principalmente a planta verde, né? Você vê que aquela planta verde ela começa a ficar amarelada, né? A planta que é para estar vermelha, ela não está tão vermelha. Então, isso são sinais de carência do ferro. Então, 2 a 3 vezes por semana, você consegue cumprir aí com a carência de ferro do aquário. Mais outra situação também que envolve a questão do ferro na água, Diegão, é a questão de alga peteca, né? Eu já ouvi muito que às vezes a superdosagem de ferro, sobrar ferro na água, acaba ocasionando o surto de alga peteca. Isso é verdade? Alguns estudos, né, eles apontam para o fortalecimento das algas peteca em situação onde haja uma disponibilidade de ferro na água, tá? Aí você me pergunta, pô, Diego, você falou que dosa de 2 a 3 vezes por semana, isso aí é uma dosagem alta. Sim, é uma dosagem alta, mas assim, lembra, a alga ela não vai entrar no teu aquário através do fertilizante, né? Provavelmente ela vai vir de alguma água contaminada, né? E aí depois, uma vez no sistema, obviamente, ela vai se beneficiar do que for mais conveniente para ela. Então, eu acho que a gente deve se preocupar mais com a água que está colocando no aquário, de repente uma planta que você não vê ali. Às vezes você vai comprar uma planta numa loja, já tem aquele pequeno tufinho ali de alga, já é o suficiente para ela explodir se ela tiver as condições ideais, né? Então, a gente tem que falar das quantidades adequadas, né, do fertilizante para cumprir a carência das plantas e, é claro, sempre se precaver com o risco da entrada de algas. Aproveitando esse gancho aí, né, que a gente falou do ferro, que é um micronutriente, aqui, quando você se depara com um fertilizante desse aqui, ó, significa que aqui tem todos os outros micronutrientes que compõem as necessidades das plantas, né? A gente tem manganês, molibdênio, né, entre outros, né? É uma lista grande, eu não vou ficar citando todos aqui. São chamados de micronutrientes porque eles são consumidos em menor quantidade pelas plantas, tá? Mas são fundamentais, tá? Então não podem ser negligenciados. Você não usar
um produto desse, a longo prazo, com o esgotamento do substrato, né, e as próprias substâncias que a gente tem na água, ela pode trazer problemas para a sua planta, principalmente desenvolvimento. Eu costumo usar esse produto apenas uma vez por semana, tá, Matheus? Também é bom ter cuidado com ele com relação à questão de surto de alga. Se você exagerar na dosagem dos micronutrientes, provavelmente você vai ter problema com algas também. Tá? Aqui também tem alguns elementos que favorecem o aparecimento de algas. Então, uma vez por semana é mais do que suficiente para você cumprir ali a carência dos micronutrientes do aquário. Esse que eu vou apresentar agora são produtos mais recentes, né? São produtos que foram lançados no mercado há menos tempo, que são os hormônios. Né? Eles são os hormônios. Esses hormônios, né, eles ajudam tanto no enraizamento da planta, ou seja, quando você faz uso desses produtos aqui, a planta tende a lançar raízes novas, como brotações de folha também. Então, basicamente, eles estimulam as gemas, né? A gente tem gema apical de caule, né, que é aquela folhinha pequenininha que fica lá no topo da planta, e temos gema apical de raiz, que é a pontinha da raiz. Então, quando você usa esses produtos aqui, você estimula o enraizamento e o surgimento de novas brotações. Cada um tem as suas peculiaridades no momento, na hora de usar esses produtos aqui, tá? Tem aquapaisagistas que usam semanalmente, tem aquapaisagistas que usam após a poda para poder estimular, né, o enraizamento e as novas brotações, já que a planta acabou de ser podada. Eu, particularmente, eu gosto de usar uma dosagem pequena todos os dias, tá? Então eu uso uma dose a menos do que o fabricante recomenda, sendo que eu faço uma dosagem todos os dias, tá? E esse aqui da Aquaforest, além de ser o fito-hormônio, ele também tem propriedades que tendem a estimular as plantas vermelhas a ficarem com um tom mais acentuado, tá? Então é um produto que, além dos fito-hormônios, tem esse plus, né, que tem propriedade, né, tem substâncias que estimulam a planta vermelha. Por último, e não menos importante, às vezes eu vejo muita gente sofrendo com planta apodrecendo caule, né, perdendo as folhas. Isso é sinal de falta de minerais. Né? Que minerais são esses? Basicamente cálcio e magnésio. Esses dois produtos aqui, eles ajudam a repor esses minerais, tá? A diferença entre eles, né, entre esses dois fabricantes: esse aqui é um produto em pó, tá? Esse produto você precisa pesar, né, numa balança para poder colocar a quantidade adequada, e ele tem uma dificuldadezinha um pouquinho a mais em se dissolver na água, tá? Mas após meia hora, 40 minutos, ele tende a se dissolver completamente. E esse aqui é um produto que já vem diluído em meio aquoso. Ó, se vocês olharem aqui, ó, a embalagem é transparente, tá vendo? Olha como é que tem uma decantação aqui, né, do produto. Então a gente tem que homogeneizar bem para que você consiga colocar o produto da forma mais homogênea possível. Esse produto, ele como eu disse, depois de misturado, né, ele é muito mais fino, é um produto mais refinado. Então quando você coloca na água, obviamente a água também vai ficar turva, a água vai ficar esbranquiçada, mas em cerca de 5 a 10 minutos ela já volta a ficar cristalina, tá? Vantagem desse produto em relação a esse: como eu disse, ele é diluído já em meio aquoso. Isso, na hora de você adicionar, é mais fácil, né? Porque esse aqui você precisa contar com o uso de uma balança, tá? Esse aqui você vai usar a própria tampinha dosadora que já vem. E além de repor cálcio e magnésio, ele também repõe os carbonatos, né? Que seria repor o KH, né? A reserva alcalina do aquário. Então é um produto 2 em 1. Considerações finais, né? O que eu sempre falo, né? Fertilização não é receita de bolo, né? Isso. Você tem que ter, você tem que começar a conhecer o funcionamento dos fertilizantes. É bom você ter uma base de como funciona, como é que aquele fertilizante ele vai agir no teu aquário, né? E também entender as carências nutricionais do teu aquário. Por 2 motivos: uma, para você não estar jogando dinheiro na lata do lixo, né? Porque às vezes você está adicionando ali coisa que você não está precisando. A outra é para você não ter problema no aquário, né? Com questão de surto de alga, né? E ao invés de deixar teu aquário bonito, você vai deixar ele com problemas, né? Então, assim,
entender o funcionamento, né? Entender o que a planta está pedindo, né? Ultimamente eu tenho usado o termo, eu não sei se alguém já usa isso, mas ultimamente eu tenho falado muito em, ao invés de você usar uma tabela de fertilização engessada, né? Onde você vai ali religiosamente colocar aqueles produtos ali todos os dias, né? Obviamente tem produtos que de fato você tem que colocar todos os dias, como eu expliquei, né? Aí não tem muita alteração, né? Mas eu falo muito em você pescar, né? Tentar entender o que a planta está passando ali, né? É o que eu chamo de fertilização intuitiva, né? É de você conseguir, baseado no que o aquário está dizendo, no que as plantas estão dizendo, o que você vai precisar dosar, né? Então, assim, eu falei ali em questões de quantidade, por exemplo, o fertilizante à base de ferro, né? De 2 a 3 vezes por semana. Pô, mas se as plantas estão bem verdinhas, né? A planta vermelha está bem vermelha, não está mostrando nenhuma carência de ferro, vai espaçando mais, né? A planta começou a desbotar, entra com fertilizante, né? E assim, acho que tudo é questão de equilíbrio. E aí você saber conversar com o teu aquário, né? São fazer testes, indicadores, né? Fazer também. Testagem também é importante, né, Matheus? Não podemos negligenciar os testes. Com certeza. Né? Assim, eu faço bastante teste, principalmente de KH e GH no aquário. Outro detalhe, existem rochas que acabam mascarando o resultado desses testes, né? Então, por exemplo, a rocha Serial Stone, né? É uma rocha que libera substâncias para a água, né? E aí, às vezes, você mede lá o GH, por exemplo, e ele dá um valor altíssimo, né? Por quê? Porque tem minerais sendo liberados ali por aquela rocha. Então, é você identificar que tipo de mineral é esse, para que você reponha realmente só o que está precisando, né? Então, tudo isso faz diferença na hora de você ter um aquário de sucesso para um aquário de fracasso. Para mim é fácil falar, Diego, pô, você é o cara, você já sabe fertilizar, entendeu? Realmente para mim é algo que eu tenho certa facilidade. Eu sempre falo que um dos meus pontos fortes realmente é a fertilização, porque eu não tenho problema nenhum em manter as plantas bonitas e longe das algas. E assim, mas assim, foi questão de estudo e teste ao longo de muitos anos, né? Então, é você ir se adaptando e fazendo teste e ver o que funciona e o que não funciona para o seu determinado aquário. E a prática também, né? Com o tempo você vai pegando a prática, não tem jeito. Hoje, por exemplo, eu não fico mais... Por exemplo, quando eu estava usando o Equilibrium, por exemplo, eu já não ficava mais pesando na balança. Chega no momento que você já sabe ali mais ou menos a quantidade que você precisa, né, para manter os níveis de cálcio e magnésio do aquário mais equilibrado. Olhando a planta, você vê ali a carência. Chega num ponto que só de bater o olho você fala, aquela planta aí está precisando disso aqui. E aí já faz uma adição e resolve o problema. É isso aí. E como eu ia falar anteriormente, a questão que nós falamos, na verdade, você falou lá no início do vídeo, tudo que nós falamos aqui é levando em consideração um aquário plantado, né? Isso a gente até falou em outros vídeos, né? Sobre aquela velha diferença, né, do aquário com plantas para o aquário plantado, né, Diego? Não dá para comparar, né, Matheus? Assim, uma coisa é você comprar uma plantinha, né, dessas mais resistentes para colocar no aquário e querer fazer uma fertilização dessa que, entendeu? Não tem nem necessidade. Primeiro, não tem nem sentido, né? Não que a planta não vá precisar de tudo isso que a gente falou, né? Mas assim, às vezes só o que está sendo gerado de matéria orgânica ali dos peixes, né? Você fazer de repente só o uso do carbono líquido ou de um fertilizantezinho à base de ferro e potássio já é o suficiente, né? Porque assim, outra coisa que também tem que ser levada em consideração, principalmente quando a gente está falando dos nutrientes de crescimento, existem ciclos ali acontecendo no aquário, né? Então assim, quando você coloca uma ração, está jogando fosfato ali dentro. Quando o peixe gera matéria orgânica, né, através do ato de defecar, você está gerando matéria orgânica, as bactérias do ciclo do nitrogênio estão ali gerando nitrato. Então tudo isso vai fazer diferença na hora de você fertilizar. Se você tem um aquário com, sei lá, 100 peixes, já vai ser diferente de você fertilizar um aquário com 20 peixes. Então assim, não é uma ciência exata, é o que eu sempre falo para as pessoas. Você tem que perceber ali, conseguir identificar de fato o que o aquário está precisando. Tá? É a questão também do adensamento, né?
Quanto mais plantas, Sim. maior a necessidade por nutrientes, né? E quanto menos plantas, menor a necessidade. Às vezes não adianta nada, principalmente para o iniciante. Eu estou dizendo isso porque eu mesmo já cometi esse erro. Eu pegava, às vezes, o produto, o fertilizante, e adicionava de acordo com o que o fabricante manda. Só que eu tinha tão poucas plantas no aquário, né, que eu acabava gerando um problema ali, ao invés de a solução, né, para as plantas. Então eu aplicava os fertilizantes, sobrava nutriente, e aí já abria a porta de entrada aí para as algas. É isso aí, Matheus. Assim, basicamente isso, cara, é entender como é que funciona. Eu acho que é muito mais você perceber as carências do aquário, identificar e agir usando o produto da melhor forma, do que de fato você olhar a informação do rótulo ali. Se fosse só olhar a informação do rótulo e fertilizar o aquário, eu não precisava nem fazer esse vídeo aqui. Teria milhões de aquapaisagistas. Exatamente. Aí, né? E assim, o aquário plantado não seria o desafio que é, né? Assim, com certeza. Não é algo, realmente não é algo fácil, mas eu também sempre falo que não é algo impossível. Você sendo bem orientado por um profissional, né? Cara, essa semana, no último mês eu montei 2 aquários para clientes e os aquários estão funcionando perfeitamente, né? Mas estão com a orientação e estão seguindo, né? Porque às vezes também a pessoa contrata uma pessoa e não segue muito a recomendação, acha que quer fazer as coisas da cabeça e dá tudo errado, ou também pode dar sorte e dar tudo certo, né? Então, é isso, cara. Obrigado então aí mais uma vez, tá mostrando aí pra galera aí um pouquinho do aquapaisagismo. Diego Ribeiro, aqui na Green Art. Ecotop. Exatamente, Ecotop. Onde fica Ecotop? Aqui no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, aqui na Tijuca, Rua Conde Bonfim 838. Para você que não é do Rio, pode comprar através da nossa loja virtual, www.ecotopaquarios.com.br, e lança lá o cupomzinho de desconto do Monster. Cupom Monster10. Lançou o cupom lá no site, lá no carrinho, final da compra, vai estar ganhando 10% de desconto. Né? E se pagar no Pix lá pelo site, ainda tem mais 7% no Pix, cara. Então é desconto para Dedéu. E vocês vão encontrar todos esses produtos aqui. Inclusive todos esses fertilizantes que a gente falou hoje, né, Matheus? Todos os fertilizantes que nós falamos aqui no vídeo, vocês vão encontrar lá no site. Beleza, Diegão? Vídeozão aí de fertilização pra galera. Até o próximo. Abraço.